Pai do Senhor, irmãos que estão. Saudando os irmãos que estão chegando. Pai do Senhor, fique conosco. Daqui a pouco o nosso pastor Luiz Gonzaga estará conosco. O pessoal está chegando. Daqui a pouco estará conosco o nosso pastor Luiz Gonzaga Júnior para falar sobre namoro. Compartilhe essa live com os amigos e estaremos juntos para tratarmos desse tema tão importante. Vamos aguardando o pessoal chegar e aí nós vamos iniciar a nossa live. O pastor Gonzaga já vai entrar conosco. Vamos aguardando os irmãos chegarem para a gente iniciar aqui a live de hoje. Vamos aguardar os irmãos chegarem aqui e logo já iremos começar. Saudando os irmãos que estão conosco, estão chegando. Logo mais estaremos iniciando a nossa live. Esperamos que hoje a conexão esteja boa, tanto a minha como a do pastor Gonzaga, e aí estaremos juntos nesse propósito de falar sobre namoro. Vamos ver quem já está aqui. O Renato, o Júnior, o Maria, Juliana, muito bem. Dean, sejam todos bem-vindos. Esperando só o nosso pastor conectar conosco. Irmão Moisés, Alvorada, muito bem, Pai do Senhor Moisés. Irmã Adriana, Adenilson, Pai do Senhor. Deus abençoe, Adenilson. Amém. Amém. Boa noite, irmão. Pai do Senhor. Amém. Irmão Douglas, nosso supervisor. Pai do Senhor. Supervisor da área 5. Irmão Naldo. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor. Irmã Rosiane. Irmão André. Muito bem. Pastor Gonzaga já vai entrar agora. Já confirmou aqui conosco. Já está entrando para nós começarmos a nossa conversa de hoje. Opa, Pastor Gonzaga já chegou. Vamos lá
incluí-lo aqui na nossa live. A paz do Senhor, pastor Gonzaga. Pai do Senhor, Vitor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só conectar aqui. Esperando o pessoal conectar aqui. Esse horário é bastante concorrido, viu, pastor? O horário aqui, É, a concorrência é grande. eu imagino, viu? É o recurso mais disponível hoje para todo mundo, né? Com E os certeza. horários, e os horários apertados. É, como nós temos o culto, né? Aí depois das É, 8h30 o pessoal se organiza para marcar e agendar as lives. Aí nesse horário sempre tem algumas, mas o pessoal já está chegando, com se certeza ajustando, né? vão chegar mais, em nome de Jesus. Hoje você está encerrando essa sequência, é? Nessa semana aí na próxima semana acredito que a gente consiga mais algumas. Essa semana a gente Ah, teve quinta-feira com a irmã Brena Xavier, psicóloga, e nós tratamos sobre o cuidado com a mente, né? Nesses tempos de coronavírus é importante também nós tratarmos dessa questão da saúde mental. verdade. Ontem nós tivemos com o pastor Ciro Sanches Iborne, tratando sobre o pregador e a pregação. Tivemos um pequeno probleminha de conexão aí já no final, mas acredito que semana que vem a gente consiga uma parte 2 dessa live. Ah, que E bom. hoje, com o Mano Gonza, mais conhecido como Mano Gonza, né? É, rapaz, para ver se a gente se aproxima desse povo, né? E aí a gente. É um tema que é bastante pedido também, né? Falar de namoro, o pessoal gosta. É, embora eu achava, eu acho que para esse tempo que nós estamos passando, acho que ninguém tem que pensar nisso agora, não. É verdade. Mas é um tema assim que mexe com a natureza humana, né? Sobretudo da nossa juventude, da nossa adolescência. É um sentimento bom, é saudável. O importante é só a gente saber como tratar com ele, né? É Como lidar verdade. com ele. Ensinar o que é certo, né? É, O que é errado, o pessoal já está aprendendo aí lá fora. pois é, as escolas do errado são universidades, né? É verdade. São universidades, são E aí a universais gente mesmo. precisa mostrar o caminho correto para o pessoal aprender e praticar, E, sobretudo praticar. e nessa primeira sequência, o resultado foi bom aí do projeto de vocês? Foi bom, graças a Deus. Foi muito Graças bom. a Deus. Naquela semana a gente teve. O irmão já está dizendo aqui que tem que desencalhar. Nós cremos em milagre, né? Então, É verdade. é um milagre do desencaia também. Naquela primeira semana a gente teve 4 lives, na verdade, de um sábado a outro. E aí foi muito bom. A gente tratou de temas variados sobre chamados, sobre escatologia, sobre o papel da igreja na sociedade e sobre escolhas. E aí, Tá, até na continuação dessa live de escolhas, a gente também tem essa live sobre namoro, que o namoro também é uma escolha, né? Que nós escolha. fazemos. E graças a Deus foi muito bom. Ah, aqui no Instagram, o pessoal acompanhou. A gente abriu também o canal no YouTube para publicar essas lives na íntegra. Então, o pessoal Hum, pode acessar a, as lives na íntegra lá no YouTube. E aí, bom, quem não viu ao vivo, como aqui só fica 24 horas disponível, pode assistir lá na página no YouTube Dejade 13, que vai ter todas essas lives disponíveis. tá. Muito bom. Pastor Cardoso tá acompanhando de perto, né? Com certeza. Tá. O Canoas é sempre conectado e quando eu falei com ele a respeito desse trabalho, ele pode fazer, esse é o recurso que a gente tem disponível nesse período agora, pode ficar à vontade, faça, porque a gente tem que usar mesmo no meio de comunicação. Irmão André, é Dejade 13, lá no YouTube você coloca Dejade 13 que aparece os nossos vídeos, tá? Ok. Gostei muito lá daquele evento, viu, pastor? Dos hinos antigos, muito bom, acompanhei, Ah, tá. muito bom. Ali é um projeto que nasceu ano passado no coração do nosso maestro, que estava naquele culto, né, tocando no teclado, Sim, o Williams Costa. E o ano passado ele trouxe esse projeto para a gente. Nós fizemos 4 edições o ano passado. Esse ano iríamos fazer a primeira edição. Aí veio aí
o distanciamento, né, social. E quando nos convidaram para cooperar com aquele culto, aí falei com ele, ele disse, então, pastor, vamos fazer nos moldes, né? É, Eu digo, vamos fazer nos moldes então, porque na nossa agenda ia ser exatamente no domingo seguinte o nosso culto local dos dias antigos. Aí a gente aproveitou e trouxe para o sábado os moldes. O projeto completo, na verdade, são todos os órgãos de louvor da igreja envolvidos no projeto, que acaba sendo um grande culto de louvor e adoração, com toda a congregação participando, porque são canções conhecidas, né? E sim. canções que marcaram a história. Marcaram a época, não, marcaram a história da nossa igreja. É um projeto bem interessante. Inclusive, nesse ano, na nossa programação, e cremos que, se Deus quiser, esse negócio vai embora logo, se Deus quiser, Se Deus nós quiser. tínhamos programado também no mês de outubro, né, um evento semelhante. E é o nosso Hinos que Amamos, Tá. que é justamente com hinos antigos, né, os hinos que realmente marcaram a nossa geração, a nossa história. E se Deus quiser, a gente até lá vai conseguir realizar esse projeto também. E é importante tanto a igreja como principalmente também os jovens, alguns que não conhecem, né, esses hinos que marcaram a época, que marcaram a nossa trajetória, e a gente elaborou esse projeto também. Inclusive o Williams Costa, a gente está, se Deus quiser também, a gente tinha agendado com ele para um evento aqui também no nosso setor, o Tá. irmão Williams Costa, num evento que a gente intitulou de Desperte o Dom. E ele estaria conosco na parte do louvor. Se Deus quiser, Se Deus quiser. querendo o Senhor, a gente vai trazê-lo aqui em nome de Jesus. Pois vamos começar, já são Vamos sim. 9h13, falando sobre namoro. Pastor Gonzaga, essa questão de namoro é um tema que levanta bastante dúvida, né? É um tema que a gente ouve muito sobre namoro, como deve ser o namoro cristão, e das principais perguntas quando a gente fala sobre namoro é: Deus mostra a pessoa, existe a pessoa certa? Deus mostra a pessoa certa? Na verdade, essa e outras tantas perguntas angustiantes já foram respondidas, né? E já estão na palavra de Deus. É fato que a gente tem que lembrar de uma coisa, Vitor, extremamente importante para uma vida cristã saudável, né? Uma vida cristã saudável, inteligente, atualizada para qualquer época. Porque se a Bíblia fosse um livro de manuais de cultura, né, ou de mandatos culturais de época, ela já teria ficado ultrapassada faz tempo, não é? É Graças a verdade. Deus que é a palavra de Deus e o mandato dela é cultural para qualquer época, porque o mandato cultural dela está estabelecido nos princípios de Deus, né? Então, vamos partir do primeiro princípio. Deus escolhe a pessoa certa para o namoro? Sim. É como assim, pastor Gonzaga? É só ver lá em Gênesis. Ele criou macho e fêmea. Então já temos o primeiro princípio. A pessoa certa, criada por Deus para um relacionamento com o outro, é o sexo oposto. Então você já tem a primeira pista para montar sua listinha de quem é a pessoa que Deus escolheu para você, tá certo? Então o princípio está posto lá. Você é fêmea? Então, ponto número 1 da escolha de Deus para você. Ele escolheu um macho para você. Você é macho? Ponto número 1 da escolha que Deus já escolheu, da pessoa que Deus já escolheu para você. Uma fêmea. Então já está resolvida a primeira angústia, né? E aí você vai montando uma listinha. Próximo passo, a pessoa que Deus escolheu para mim. É a pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos. É o segundo ponto da listinha. Terceiro ponto da listinha, que seja obediente a pai e a mãe, porque vai ter vida longa. Então, quer dizer, o seu namorado ou a sua namorada não vai morrer cedo porque é um rebelde contra pai e contra mãe. Então, aí montando essa listinha, Vitor, que aí você vai encontrando a pessoa certa. O grande problema nosso é que a gente mistificou essa questão da escolha de Deus da pessoa certa, não é? É como se Deus fosse escolher nome, sobrenome, fator RH, né, descendência, endereço, e é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Obviamente, Deus pode mostrar a pessoa, André está perguntando, né? Sim, pode mostrar a pessoa. Agora, mais do que mostrar a pessoa, Deus nunca vai te mostrar, como diz um amigo meu, uma assombração, né? Normalmente quem mostra assombração é Satanás ou a nossa mente, né? Então Deus vai sempre mostrar alguém. E lembre-se de uma coisa, vamos partir para outro princípio, né? O princípio da escolha. Vou pegar um exemplo que o princípio está posto ali
e que é o que a gente precisa tirar. De novo, insisto, a Bíblia não é um manual detalhado de mandatos culturais com base ou qualquer época, tá certo? Então vamos pegar aquele exemplo clássico que a gente conhece muito bem, que é a escolha de Davi, por exemplo, né? Então, o profeta é enviado à casa de Jessé para um dos filhos de Jessé seria escolhido para ser rei ungido por Deus. E aí Jessé faz as suas escolhas, né? Baseado na aparência, baseado numa cultura onde o primogênito deveria ser o escolhido e por aí vai. E o final da história todo mundo conhece, eu quero só resgatar o princípio. No final da história, a escolha visual, tanto de Jessé como do profeta, foram frustradas, né? Porque Deus tinha uma pessoa certa para aquele momento. Agora, qual é o detalhe da pessoa certa do personagem Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andava no padrão que agradava a Deus. Então, a pessoa que Deus vai escolher para jovem ou para o jovem é uma pessoa, a escolha certa de Deus é aquela que ama Ele, teme a Ele e anda nos seus caminhos. Então, não precisa correr para... Você corre para círculo de oração, para Pocinho de Jacó, para Matutino, para pedir a Deus para que você compreenda os princípios dele. Não é para ele dizer o nome. Você não está indo numa cartomante, você não está indo nem em Pai Xangô, nem em Mãe Diná, tá certo? Você está indo à casa do Senhor, que você vai orar ao Senhor para ele clarear o seu entendimento para que você faça as suas escolhas. Então, a grande resposta, se Deus escolhe a pessoa certa, a resposta é: já escolheu faz tempo. E a pessoa certa é só você seguir esses princípios de Deus, tá certo? A grande questão central para o cristão, julgo desigual. O julgo desigual está posto. E não é só no sentido da fé, é muito mais do que isso. Andarão dois juntos. O princípio do julgo desigual está ligado ao princípio da concordância, da comunhão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, por exemplo, vou pegar um caso clássico, né? Você quer. Aliás, é um caso até clássico e histórico dos nossos anais. O Diário do Pioneiro, do nosso primeiro pastor Gunavingre, Sim, Gunavingre, né? é O verdade. diário, o diário ele é escrito com quatro mãos, né? Ele começa a ser escrito por Gunavingre, vivo ainda, né? E depois o seu filho Ivavingre Isso. continua o relato, né? Com base nos registros históricos e na experiência de filho da mãe que contava também para ele, Ivá como o filho mais velho. E aí Vingre, aos 18 anos, ele já estava praticamente, ele já estava, isso, ó, Danilo está contribuindo, não pode andar as trevas com a luz. Perfeito, é um dos princípios da escolha da pessoa que Deus já fez para você. Então Vingre estava noivo, né? Estava noivo Sim. lá na Suécia e tal, e a noiva dele, desculpa, nos Estados Unidos, ele já estava nos Estados Unidos, e a noiva dele tinha um chamado missionário também, Isso. né? Você lembra disso, né? Que Uhum. era para a Índia, né? Para a Índia, Era para a justamente. Índia. E ele, até aí tudo bem, ele estava no propósito também. Só que ele vai orar e Deus diz para ele que tem um projeto diferente para ele, que era esse projeto de parar, né? E aí o que, que ele faz? Não é a pessoa que Deus tem para ele. Aí termina o noivado. Termina o noivado porque os dois não entraram num acordo. Um queria fazer missões na Índia e o outro entende que tem um chamado de Deus para o Brasil, para o Brasil. Pará. Então, é necessário que o jovem cristão faça essa lista de princípios e de critérios, né? Um checklist da pessoa que Deus já escolheu para você. Deus já escolheu uma pessoa para você. Se você é aquela pessoa, um outro ponto bastante importante, Vitor, nessa discussão de namoro, é assim: eu tenho que entender se eu vou namorar para glorificar a Deus, se para atender uma necessidade minha física, é, emocional, ou se para atender uma pressão da sociedade, né? Então, eu vejo e para quê? Não, eu quero namorar porque eu me sinto sozinho, né? Preciso ter alguém. Ok. Não, eu quero namorar porque está todo mundo namorando e eu não estou namorando ainda. Eu tô ficando de lado. Isso já não é um critério muito bacana, né? Aí o outro critério é o seguinte: não, eu só vou namorar se for para a glória de Deus. Se for um namoro que eu também posso glorificar a Deus com esse relacionamento. Porque há um princípio também bíblico que a gente desprezou ele faz muito tempo, e nós pentecostais, além de desprezar,
uma parte nossa, que é aquela parte pentecostal que rejeita a Bíblia, ela banalizou, não é? Que é o celibato. O Sim. celibato no sentido bíblico da palavra e não no sentido religioso, não no sentido da imposição, como algumas instituições religiosas fizeram ao longo da história sobre os seus líderes, sobre os seus sacerdotes, mas o celibato bíblico, onde você, no seu relacionamento com o Senhor, vai entender se o Senhor te quer para Ele, solteiro para Ele, ou se o Senhor te quer casado para Ele também, né? Porque o casamento não vai afastar a gente de Deus. O casamento vai nos tornar menos produtivos para Deus. Isso é fato e é bíblico. Então, outro princípio que a gente precisa colocar em ordem de novo, né? E colocar na ordem de Deus. Não há problema nenhum em namorar, desde que a gente preencha esses requisitos dos princípios de Deus. Muito bem. Já abrangemos até alguns outros pontos também, principalmente aí relacionado ao julgo desigual, pastor, quais seriam basicamente os perigos para aquela pessoa que está submetendo ou até pensa em namorar com alguém que não serve ao Senhor? Quais são os perigos, quais são os danos que isso pode causar à sua vida espiritual? Então, nós temos ao longo da história as experiências, né? E algumas pessoas tornam experiências em doutrina. E isso é muito ruim, né? Isso é muito danoso, porque a minha experiência pode ter sido positiva. E você, motivado pela minha experiência, pode entrar numa experiência negativa, não é? Especialmente se a minha experiência ela foi contrária à palavra de Deus. Pode dar certo alguma experiência de vida contrária à palavra de Deus? Pode dar certo. Isso muda a palavra de Deus? Absolutamente não, né? O princípio foi quebrado, você não teve danos severos no princípio quebrado, mas outros tantos podem ter se você agora pegar essa experiência e tornar elas doutrinárias, não é? Então, algumas pessoas a gente vê em alguns discursos, isolados, graças a Deus, mas a gente vê algumas pessoas dizendo, não, é minha missão, Deus me deu a chance de ganhar essa outra pessoa para Jesus. Então, o primeiro grande dano no relacionamento com o jugo desigual é o dano espiritual. É fato isso, né? As más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. É natural que você mude. Até quando você está nessa questão até bioquímica, né? Você pode me ajudar melhor que a área médica, né? Dessas substâncias que disparam internamente da gente, né? É, que a gente traduz como amor, como paixão, e tem algumas coisas químicas, né, no processo interno Isso. que não tem muita ligação, porque o, a paixão e o amor, à luz da Bíblia Sagrada, eles precisam estar subjugados ao domínio próprio, né, que é fruto do Espírito. Então, quando a gente não está muito bem ligado com o Espírito, não está numa boa relação com o Espírito Santo, o fruto acaba sendo fragilizado. E aí a gente acaba sendo dominado por aquilo que Paulo disse. Se a gente se inclina para as coisas naturais ou as coisas carnais, é o que nós seremos. Se a gente se inclina para as coisas do Espírito, as coisas espirituais, a fortaleza que há no Espírito, porque afinal de contas o Espírito sempre estará pronto. A carne é que sempre será fraca, né? Agora, a carne é cada vez mais fraca, quanto mais distante do Espírito forte ela fica. Então, dano número um do jogo desigual, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus. Há duas expressões de Jesus, Vitor, que fortalecem esse nosso estado de vigilância e de alerta com o jugo desigual. São dois confrontos que Jesus faz com os dois relacionamentos mais profundos da vida humana. Quando ele diz assim, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. E se você amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Agora imagine você amar o doidinho ou a doidinha mais do que a ele. Né? Se ele está dizendo que a relação de amor paternal e a relação de amor nos dois sentidos, né, de filho para com o pai, do pai para com o filho, é danoso se isso for superior a ele, é só lembrar daquele marco inicial dessa prática lá da relação de Abraão com Isaac, né? Quando Isaac passa a tomar conta do coração de Abraão, aí o Senhor dá aquele grande passo, né, de
provação, porque provação ela vem de Deus, né? A tentação é que vem do inimigo. Então Deus prova a Abraão para colocar as coisas no lugar certo. Não é que Deus queria o coração todo de Abraão, nós sabemos disso. Ele só não queria Isaac no lugar dele, né? Então Isaac tem um espaço próprio no coração. Aliás, esse princípio de espaço no coração, ele é muito interessante quando a gente vê lá em Gênesis, né, que Deus tinha criado Adão antes de Eva. Adão está vivo, está vivendo, está vendo as coisas. E Adão tem uma coisa que muita gente hoje quer ter e quer dizer que não precisa de mais nada. O texto sagrado é claríssimo quando o próprio Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. Agora, um detalhe curioso, né, Vitor, e todos que nos acompanham. Adão era ele Deus e mais ninguém. Ele precisava de mais alguma coisa? Não, né? Ele não precisava de mais nada. Era ele Deus e mais ninguém. Só que daí Deus, que criou Adão, criou um espaço no coração de Adão que nem ele, Deus, preenchia. Só quem preencheria era a sua adjutora. Era aquela que estivesse como diante dele, que foi formada a partir dele. Então, aquele espaço que só pode ser preenchido pelo sexo oposto, num relacionamento saudável debaixo da bênção de Deus, é um espaço que Deus colocou e nem ele preenche. É por isso que ele diz, não ame seu pai e sua mãe mais do que a mim, porque aí você colocou essas pessoas preenchendo todo o seu coração e aí você tirou o meu espaço. Então, concluindo essa pergunta e revendo ela, né, revisando, primeiro dano do jugo desigual, espiritual. E o segundo dano do jugo desigual, aí a história prova, a experiência prova, são as frustrações, são as marcas, são os traumas, são as dores, são o choro que muitas vezes dura a noite toda e a gente espera a alegria chegar pela manhã, ela não chega porque a escolha foi equivocada. Então, esses são os danos da gente arriscar com liberdade, avançar no jugo desigual. Muito bem. Pastor, a gente ontem a gente está fazendo alguns estudos também por videoconferência internamente, e aí também surgiu uma pergunta, a gente já terminou entrando nesse tema, com relação a pessoas que são de uma denominação e namoram com jovens que são de outra denominação, de outra denominação. É proibido? O que fazer? Como proceder nessa situação? Tá. De novo, a gente tem que lançar a mão do princípio, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, porque como você está colocando para mim é muito amplo, né? É de uma denominação para outra. A questão não é a denominação por ela própria, mas as suas declarações de fé, Isso. não é? A resposta estaria fundamentada na declaração de fé. Se você passa a se relacionar com uma pessoa que tem uma fé oposta à sua, vocês terão um problema, né? Das duas, uma. Ou ele se converte à sua declaração de fé, ou ela se converte à sua declaração de fé, vice-versa, e vocês passam a viver em paz. Ou então, se vocês não resolverem bem isso, vocês vão ter uma vida infernal para sempre, não é? Porque vocês não terão paz. Então, a questão não é puramente a denominação. A questão central é a declaração de fé. Porque, por exemplo, para ser mais objetivo e mais didático, não é? Vamos pegar hoje e Deus pode reprovar um namoro e dizer não? Pode, Deus pode tudo, né? Deus pode sim dizer não, não quero esse namoro. Isso é fato, é só a gente pegar várias histórias bíblicas, né? Sobretudo, se o namoro não preencher os critérios que a gente já falou aqui, respondendo ao nosso irmão. Então, a gente precisa ver a questão da declaração de fé. O que é gritante para nós evangélicos? Não é o que recentemente começou a se discutir, graças a Deus levantaram bandeira branca e se beijaram e se abraçaram, né? É aquela discussão que eu acho improdutiva. Acho até que é desrespeitosa, né? Dos arminianos com os calvinistas. E graças a Deus, dos dois lados, a gente tem aqueles que têm equilíbrio, né? E foram aqueles que lançaram a declaração pública, o manifesto público de bandeira branca, né? Essa não é a nossa guerra. É Nossa guerra não é verdade. saber quem é de Paulo, quem é de Apolo, nem quem é de Quem é Pedro, de nem quem é Pedro? de Cristo, né? Então, eu não vejo problema aí. Se o casal entender que um não vai entristecer o outro nessa diferença da fé entre reformados e pentecostais, não é?
Aliás, a gente conhece na prática muita gente boa que vive bem com essas diferenças nas suas declarações de fé. Agora, é danoso, é danoso. E aí, normalmente, o que leva o pessoal a avançar nesses relacionamentos é o que eu falei há pouco tempo, é o fogo da paixão, né? O fogo da paixão, o desejo de realizar aquele aquela necessidade de conviver com aquela pessoa, de ter esse relacionamento com essa pessoa. Então, eu acho que eu consegui ser claro, só pontuando de novo para fechar a questão, é que não é só a diferença da denominação. Não é o problema de um assembleiano com um presbiteriano, um assembleiano com um batista. A questão não é essa. Isso é muito básico. A questão é a fé. Se um vai interferir na fé do outro, se um vai trazer dano a fé do outro. Muito bem. Precisa ser muito bem avaliado, né? Precisa. Principalmente se pretende casar, e isso tem que ser, acredito eu, combinado antes do casamento. Quando casar, já saber quem vai para algum canto, quem vai para outro, porque senão Exatamente. já pode criar aí o primeiro conflito, né, numa nova família. Ô, Vitor, e outra, você imagina aí, né, num devocional em casa, né? Num culto doméstico em casa. Aí o jovem é um jovem pentecostal que foi agraciado com dom de línguas, né? Com dom de interpretação das línguas. Ele está ali e a sua companheira não é e não gosta disso. Como é que vai ser? Que tipo de culto vão fazer juntos? Não é? Então tem esses pequenos detalhes que, como você falou muito bem, tem que ser resolvidos no namoro, né? Até porque o pastor Jaime Kemp, que é um pastor presbiteriano, especialista nessa área de família, relacionamentos, ele diz que mais de 75% dos divórcios começaram no namoro, porque não foram bem resolvidas essas questões exatamente no namoro e avançaram pensando que iam resolver no casamento. Aí, como não resolveu no casamento, a saída foi o divórcio. É verdade. É uma fase de conhecimento que a gente precisa também separar bem essas questões, porque são questões cruciais, né? Não pode ficar um numa igreja e o outro na outra, né? Alguém Exatamente. vai ter que ceder para ir para a igreja do seu cônjuge, né? E aí se converter, vamos dizer assim, à fé do seu cônjuge. Mas precisa ser muito bem combinada essa questão, até porque depois vai vir os filhos e aí? Aí vai ver o pai indo para uma igreja, vem a mãe indo para outra, e como é que vai ficar essa família, né? E o reino Perfeitamente. dividido não pode subsistir, né? Perfeitamente. Pastor, existe profecia sobre namoro? Existe, No existe. nosso meio a gente tem muito essa dúvida, né? Como nós somos É. pentecostais, aí sempre o pessoal pergunta: Deus fala, deu uma profecia sobre quem é a pessoa que é De para novo, mim? de novo, o que nós pentecostais precisamos fazer, especialmente nós pentecostais do século XXI, final do século XX, início do século XXI, a nova geração, é que a gente precisa entender o que é profecia enquanto dom e o que é profecia enquanto escritos, né? Então, voltando para a primeira pergunta, Deus pode escolher uma pessoa para mim? Já escolheu, com base nos princípios. Aí a profecia escrita, é Bíblia Sagrada, é ali que eu busco a relação dos critérios da pessoa que Deus tem para mim, tá lá. Agora, a gente tem sim, nós cremos, né, na manifestação de Deus dentro da igreja, para a condução individual minha, sua e de qualquer crente, a manifestação do dom de profecia. E isso precisa ficar muito bem resolvido. O problema é aquele que eu já falei e insisto nele. É as pessoas com quem Deus fez isso, essas pessoas deveriam se limitar a glorificar a Deus por isso e não querer tornar isso uma doutrina, que ela não é e não será jamais. Então a doutrina não é Deus vai escolher o namorado ou a namorada de todos os crentes. Não vai, não vai. Tá certo? Ah, Deus usou irmã, um vaso, usou um irmão, um vaso e me apontou quem seria. Pode acontecer. Agora, isso não é a doutrina, tá certo? Isso é a manifestação graciosa de Deus, dando um direcionamento que Ele, Deus e somente Ele pode dar. Não é que Ele está indo de encontro à sua palavra, não. Ele está manifestando a sua palavra, operando Ele quem impedirá.
Só que não tem uma doutrina que sustenta que ele vai escolher o namorado ou a namorada de cada um ao longo de toda a história da vida humana na Terra. É verdade. Precisa ser muito bem claro, né? Porque a gente conhece alguns exemplos que não foram, não tiveram a fonte realmente de Deus, e aí isso também pode causar o problema, né? Precisa ter um discernimento realmente naquela fonte, né? Se é de Deus Pri- mesmo. Primeira questão, né, Vitor? O próprio Deus diz isso, que as profecias precisam ser provadas, né? Que se forem de Deus, ninguém vai ter dúvida se cumprirão na perfeição de Deus. E se não forem, aí nós temos, é que a gente é ruim de estatística, né? Mas se a gente tivesse uma estatística, a gente ia ver que as profecias que envolvem relacionamentos de namoro, interessante que os relacionamentos, pelo menos da minha experiência, né? De vida, dos casos que eu pude acompanhar, onde Deus interferiu no relacionamento, apresentando para um quem era o outro, duram até hoje. E não era um projeto de namoro, era um projeto de casamento, né? Então tem muita gente que está hoje de projetinho de namoro e namoro de profecia após profecia, e não é assim que funciona. Então, quando Deus. O caso mesmo, de novo, vamos voltar à nossa história, né, da Assembleia de Deus. Vamos voltar ela de novo. O caso de Vingre e Berg, ambos vêm para o país solteiros, decididos a servir a Deus com o seu celibato daquele momento. E fizeram com alegria. E Deus diz a Vingre quem é o nome da namorada dele. E diz a ela que seria ele. E ela está lá na Suécia. Ela ainda não vem ao Brasil. Então, quando ela vem ao Brasil, que eles se conhecem, aí é que é confirmado o direcionamento de Deus de um para o outro. Agora, com que objetivo? Casamento. Com que objetivo mais? A vida missionária. Com que objetivo mais? Vingre morre com 53 anos, não é? Com um câncer de estômago, e Frida Vingre continua sendo uma referência da vida missionária que eles tiveram, né? Testemunhando aquilo que foi feito. Então, a gente tem que, como você falou, com muito equilíbrio, com muita graça que a gente dispensa, porque a graça, ela se manifesta salvando e tudo, né? Não é só salvando para levar para o céu, né? É salvando para viver na terra como alguém que vai morar no céu. Então, repito, pontuo, concluindo. Muito cuidado no meio pentecostal entre a gente misturar experiências e direcionamentos específicos para o lugar da doutrina. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço aos meus familiares que estão assistindo. Nosso irmão João Batista, nosso vice-coordenador, ele estava botando a menina para dormir. Tá. Agora acho que deu para entrar. Também para a irmã Daniele, irmão Felipe, eu vi que ela está aqui. Ganharam o menino, ela ganhou o menino ontem, né? O bebezinho já tá aprendendo a palavra já. Quando crescer, ele já vai saber como é que deve namorar. Eita. Os irmãos aqui do nosso setor, nossos jovens na liderança, os irmãos de outros setores. Estou vendo aqui, irmão Miriam, lá do Igapó 2, e outros irmãos aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, irmão Rosiane. Muito bem. Tá perguntando aqui, pastor, beijo na boca durante o namoro é pecado? É não, é normal. É uma manifestação de amor, uma manifestação de carinho, não é? A única, a única observação que a gente faz é o tipo do, né? O tipo do. Se for o desentope pia, né? Desentope esgoto, já não é muito saudável, né? Porque a gente tem que fazer tudo com ordem, com decência, inclusive esse momento íntimo do namoro, né? Que é o beijo, que é o abraço, é normal. Muito bem. Tá, irmão Sérgio aqui está dizendo que está assistindo lá de Caicó. Muito bem, Deus abençoe. O O pastor irmão ali Sérgio, de né? De Caicó. Caicó, muito bem, Isso, muito bem. querido amigo. Pastor, nesses tempos também de quarentena, muita gente, até um jovem perguntou, com relação a namoro à distância, né? Eu conheci alguém na internet e aí passei a namorar pela internet. Como é que fica essa questão? Então, Vitor, aqui nós temos uma seara complicada, né? Um terreno de areia movediça, porque todo relacionamento envolve contato, né? Só existe um relacionamento que a gente acha que não tem contato,
né, que é só no invisível, mas que nós temos convicção de que tem. E o único relacionamento à distância possível para nós, no sentido físico, é o relacionamento com Deus, né? Porque nós não nos relacionamos com Ele fisicamente, mas temos a garantia da sua presença. Então, esses relacionamentos, volto de novo àquele ponto. Experiências. Tem gente que teve um sucesso enorme num relacionamento estabelecido pelas redes sociais. Aleluia, glória a Deus. Louve a Deus todo dia, agradeça a Ele todo dia. Mas nós temos muito mais casos negativos nesses relacionamentos do que positivos. Temos, inclusive, muitos registros de morte, não é? Registros de pessoas que foram assassinadas a partir desses relacionamentos virtuais e depois num encontro físico. Então, assim, é algo bastante perigoso, bastante danoso. A questão nesse momento de quarentena, de distanciamento, é exatamente as nossas buscas, né? E aí eu acho que não era um momento bom para a gente estar buscando relacionamentos. É um momento bom para a gente estar buscando o Senhor. Porque se a gente de fato crê na Bíblia Sagrada, a nossa maior expectativa agora deveria estar sendo a mesma expectativa das 5 virgens prudentes, que estavam prontinhas, aguardando o noivo chegar a qualquer momento. Mas muitos de nós estão se comportando como as virgens tolas, né? Que achavam que o noivo ia demorar e a gente não precisava ficar tão preocupado com isso. E o noivo voltou e elas acabaram não conseguindo entrar aonde as outras entraram. Então, um conselho fica posto da minha parte, que nesse momento agora de distanciamento das pessoas, o Senhor está reservando para a gente se aproximar dele, né? E buscar nele a quietude, buscar nele a tranquilidade. E enquanto estiver nessa inquietude de se relacionar, de buscar, de se cadastrar em sites de relacionamentos tal, esse não é o caminho, né? O nosso caminho é sempre o caminho da oração, o caminho da dependência, o caminho de saber que o Senhor cuida de todas as coisas, inclusive dos nossos relacionamentos. Ontem não mais, né? Hoje ou amanhã, se vida Ele nos der. Então fica só o alerta, viu, Vitor, para essas pessoas que estão nesse momento agora, investindo tempo nisso. Eu diria que é um investimento bastante arriscado, bastante perigoso. Não aconselho, não. E, de novo, experiências pessoais não podem se tornar doutrinas. Isso traz um dano muito grande. Eu me preocupo muito com isso em várias esferas, porque vejo pessoas contando seus testemunhos de algo pessoal e particular que Deus fez com ela, constrangendo muitos outros a que as outras pessoas também tenham essa mesma experiência e muito provavelmente não terão. É verdade. Mandando um abraço aqui também ao pastor Roberto Carlos, aqui de Brilho Celeste, muito bem. A Amém. irmã Marivanda, lá de Alto do Rodrigo, disse que ama muito a sua família, pastor. Nós nos É, congregamos juntos em Nelson Bezerril, setor 17, em 2003. muito bem. Manda um abraço aos irmãos de Alto Rodrigues. Tem um tio que dirige uma congregação lá em Alto Rodrigues. Deus abençoe os irmãos Pastor Ivanildo ali. Dias e a missionária Jaqueline Dias estão Isso, pastoreando lá exatamente. agora. É o pastor lá da cidade. Pastor, existe uma idade certa para começar a namorar? Falando, já que a gente está falando dessa questão da agonia que muitas pessoas têm de namorar e dessa pressa, muitas vezes para satisfazer alguma necessidade, existe alguma idade própria para namorar? Eu tenho uma receita, essa é minha. Eu tenho, digo eu e não o senhor, tá certo? Esse negócio está pegando, viu, pastor? Tá pegando, né? É o seguinte, na Bíblia, de novo, a Bíblia não é um manual, né? Um manual de detalhes. A Bíblia é um livro de princípios, né? E com base nos princípios, a gente vai entender, e aí eu chego nas minhas convicções, né? Na minha receita. Então, assim, ah, se você olhar criteriosamente, você não encontra nenhum registro bíblico de namoro. Nenhum, nenhum, nenhum. Você não acha. Você vai para lá, vai para cá. Eu venho mexendo com esse negócio já faz tempo e não consigo encontrar nenhuma base para incentivar namoro, né? O que a gente encontra hoje é alertas quanto ao namoro. Incentivar namoro a gente não incentiva. Porque na Bíblia você vai encontrar o respaldo para o noivado e o casamento, né? E aí você já encontra isso numa fase madura, numa fase adulta. Lembrando que os padrões daquela época, onde se fala mais sobre esse relacionamento, é no Antigo Testamento, né? No Novo, praticamente, você
Não tem absolutamente nenhum relato, exceto de Maria com José, José. que a gente encara como um noivado já com vínculos de casamento, né? Que reprisa ou resgata os princípios do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento a gente vê mais casos de noivado, né? Onde havia um compromisso das partes. Só que naquela época existia uma coisa boa para a noiva, né? E não muito boa para o noivo, boa para a família da noiva, que eram os dotes, né? Era a compra do direito do casamento. Então, a primeira coisa que a gente encontra aí era que o jovem tinha que trabalhar muito, né? Ele quer casar com alguém, né? Lembra a história de Jacó, né? A história de Jacó, ele tem que trabalhar 14 anos para ter a mulher amada, né? E trabalhou pesado para ter a mulher amada. Então já vem a primeira dica aí. Qual a idade boa para namorar? Se namoro, que é o princípio bíblico, é uma, um momento onde você firma o caminho para o casamento, então já tenho que começar a estar preparado para isso, né? Então vamos fazer uma conta comigo, que é que eu gosto de fazer. Bom, para a gente ganhar um salário mínimo hoje, a gente tem que ter ensino médio, né? Parece que com o ensino fundamental já não consegue muito. Tem que ter ensino médio. Então, eu termino o ensino médio com, me ajuda aí, Vitor, 16, 17 anos? Ensino médio é 17 anos. E Bom, com 17 anos. Então, me parece que eu já tenho um primeiro indicativo, né? Terminei o ensino médio, consigo arrumar um emprego de um salário mínimo, já posso pensar em casar. Então, idade 1, 17 anos, né? Idade 2, você descobriu que com um salário mínimo não dá para você manter um padrão de casamento que você gostaria. Então você vai precisar fazer uma graduação para tentar avançar de um salário mínimo para 2. Então vamos pegar uma graduação rápida aí, não é? De 3 anos. Então eu tinha 17 e agora com 3 eu estou com 20. Bom, então se eu quero um casamento mais com uma condição melhor econômica e eu quero ganhar 2 salários mínimos, eu vou estar com 20 anos. Então, idade número 2 para começar a namorar, 20 anos. Não, mas eu queria ter um outro padrão de casamento. Eu queria fazer uma graduação maior, de 5 anos, e aí tá fácil. Mais 2 anos para frente, então 22 anos, pronto. Não, mas ainda não dá, porque hoje eu queria assim, um salário de acima de 5 salários, 5 mil, eu queria até 10 mil. Então eu vou ter que fazer mais alguma coisa, vou ter que fazer uma pós, vou ter que fazer. Então vamos arredondar aí 25 anos. Então idade boa para começar a namorar, 25 anos, né? Se o seu conceito de namoro, Danilo, bichinho, creia, Danilo, quando você terminar o doutorado, você casa, creia. Danilo tá doido para casar. Danilo tá doido para casar. Tá certo, mas case direitinho, né? Case direitinho, case como tem que ser, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Infelizmente, muitas pessoas estão queimando essas etapas, não é? E estão começando muito cedo, aí depois não deixa o pai e a mãe, se soca na casa do pai e da mãe com a sua mulher. Aí os princípios bíblicos estão todos quebrados, né? Então, uma coisa eu tenho por certo: namoro nem é para criança, nem é para adolescente. Namoro é para quem já está entrando na fase adulta, que assume responsabilidades, não é? E tem projetos de vida com aquela pessoa que ele disse é a pessoa da vida dela, a pessoa que ele entregaria tudo, deixaria pai e mãe para viver com ela. Então, a idade é a idade da maturidade, é a idade da responsabilidade. E aí eu vejo que com menos de 17, 18 anos, hoje infelizmente, numa juventude que a sociedade infantilizou ela, não é? Porque a gente hoje tá mais fácil cortar o cordão umbilical de um jovem do que cortar o PlayStation 4 dele, né? Então é complicado Tem que essas orar coisas, para né? queimar os PlayStation, né? Aí conta comigo, esse é meu ministério. E aí tá mais fácil de você cortar o bubu e o gagal do que cortar a assinatura da Netflix, né? De série após série, GOT, né? Entre outras, e a formação e a capacitação. Pronto, está posto aí, pelo pouco que eu tenho lido, não é? No âmbito de, de revitalização da economia pós essa pandemia, porque eu vi hoje mesmo uma matéria bastante interessante. Nós nunca desligamos a economia para ligar de novo. A gente não sabe como isso funciona. Vamos descobrir agora, né? Agora a gente desligou a economia, apertou o botão de off. Pá, desligou. E nós vamos ter que ligar ele de novo.
e ninguém sabe como é que vai ser quando apertar o botão de on de novo para funcionar. Mas uma coisa é censo antes da pandemia e vai ser censo depois dela. É que os postos de trabalho de melhor remuneração estarão disponíveis para os especialistas, para aqueles que se prepararam para isso. E aí, para se preparar para isso, eu tenho que ter tempo, dedicação para isso. E o namoro, ainda mais um namoro que, lamentavelmente, se tornou indisciplinado nos últimos tempos, né? De você não ter agenda de namoro, de você não ter carga horária de namoro, aí isso vai consumir no coração de todo dia, de todo mundo todo dia. É como se a gente só tivesse na vida aquele dia para viver e não tivesse o amanhã, não tivesse o depois. E a gente precisa tomar cuidado com isso. É verdade. Precisa ter muito cuidado. Pastor, a gente falou a respeito da idade, né? Qual seria uma idade Meu razoável conselho é para se 25 iniciar? anos, tá? 25 anos é uma idade boa para começar a namorar. Pronto. E quanto tempo namorar? Isso, muito bom. O tempo que você tenha condições de assumir. Bom, tempo, vamos manter a regra. Tempo de conhecer e ter segurança, não é? Mínima, básica, porque o conhecimento, eu vou fazer 34 anos de casado, se Deus quiser, em dezembro próximo. E a gente namorou 4 anos, então a gente já tem aí 38 anos de convivência. E a gente vem se conhecendo ao longo desse tempo ainda. Tem muito que conhecer. De vez em quando ela diz, eu não sabia que você era assim. Tem umas surpresinhas de vez em quando, né? Então isso aí é inevitável, isso aí vai acontecer sempre. O tempo no namoro é o tempo mínimo para o padrão mínimo razoável de que vocês possam superar as crises que serão mais intensas do que foi no namoro, não é? Os desafios mais intensos do que serão no namoro. A compreensão é que esse tempo ele não seja longo, e aí é o problema de começar a namorar cedo. Você começa a namorar cedo, aí leva namoros aí para 8 anos, 10 anos, 15 anos. Eu já conheço casos de namoro de 20 anos. Né? Por quê? É porque é angústia, né? Não tem como fazer. Não tem condição de casar. Né? Começou muito cedo. Então, o tempo não seria um tempo longo. Esse eu não tenho receita para ele, assim, do tempo exato. Eu tenho receita da construção do tempo. Né? Os dois constroem aquele tempo juntos e não precisam estar juntos fisicamente. Eu conheço uma experiência, não é? Prática nisso aí de dois jovens que eram do interior e ambos tinham o sonho de fazer medicina e Deus os agraciou passando no vestibular, né? De medicina, todos dois. E eles fizeram um acordo que durante o curso de medicina eles não se preocupariam em ter contato físico, de se encontrar, tal. Eles iam mergulhar nisso. Resumindo a história, terminaram, fizeram suas residências, tal, e aí tiveram estrutura para casar. A grosso modo falando, assim, pelo menos juntando a renda dos dois, seria algo acima de 30 salários mínimos, né? Para poder manter uma vida tranquila. Cristãos que são, investem em missões, investem nas obras sociais e têm um equilíbrio de vida. E tinham esse desejo colocado diante de Deus de casarem somente depois desses projetos realizados. Então, essa é a questão. A questão do tempo do namoro está baseado no que você quer no casamento. É verdade. Perigo a gente vê muita gente começando a namorar com 14 anos, 15 anos, e aí não tem condições nenhuma de se sustentar, né? De manter um casamento, e aí ou namora muito tempo, ou acontece alguma coisa antes, e aí, É, enfim, né? Começa, eu citava ontem, a gente quer ir mais etapas, né? E falta esse exatamente. planejamento. Quanto mais cedo, aí vai acarretando algumas consequências que podem ser cruciais para o decorrer da vida, né? O que a gente planta hoje, a gente vai colher em algum momento. Exatamente. E tem um detalhe, se não planta nada, também não colhe nada, né? Também não colhe nada. São os dois riscos, o plantar a semente errada e não plantar semente nenhuma. E entre plantar a semente nenhuma e a errada, o problema está que para escolher a semente certa e cuidar dela dá mais trabalho. Né? Que a semente errada você pega no saco e joga lá. Você não sabe que semente é, você pegou e jogou. Não plantar é nem ir ao saco da semente para pegar, né? E escolher a semente certa é ler o rótulo do saco, é ver o terreno que você vai plantar, é ver a forma de cuidado que você tem que ter.
Aí envolve aquela velha questão que incomoda todo mundo, que é a questão do tempo, né? É verdade. Aí atrapalha os estudos, né? Começa a dar uma prioridade, às vezes não consegue fazer essa separação, né? Conseguir colocar as coisas num determinado lugar e vem, atrapalha os estudos, às vezes reprova no colégio, aí começa a atrasar toda uma vida, porque falta muitas vezes a maturidade necessária naquele momento, e aí começa a, a atrapalhar as coisas. E no caso, pastor, alguém que está interessado por alguma moça, algum rapaz, e os pais não recomendam aquele namoro. Muito bem. A E gente falou do acontece acontece, bastante, né? acontece. Por diversos fatores, né? A gente sabe, mas isso é uma coisa muito comum. É sim. E aí vem um princípio que a gente já estabeleceu no início do nosso bate-papo, na primeira pergunta que você fez, que é o princípio bíblico, né, de honrar pai e mãe. Eu tive de lidar com um caso desse como pastor e aconselhei aos jovens que eles não entrassem em conflito com os pais, né? Aconselhei os dois jovens que queriam estabelecer o namoro e os pais de um deles não concordava com isso, né? E vem naturalmente aquela revolta, né, dos jovens tal, vem aquela expectativa de namorar escondido. E eu disse, olha, isso aí só vai acrescentar dores, né? Faça o seguinte, é uma primeira oportunidade que Deus está dando a vocês de ter experiência com Ele, em apresentar a Ele em oração aquilo que está no coração de vocês. E vocês poderem experimentar o tempo da espera de Deus para ver se Ele muda o coração dos pais, né? Agora, se vocês enfrentarem os pais no sentido da desonra, no sentido da afronta, vocês só vão colher coisas ruins para vocês. E disse para eles, não estou dando um conselho com sabor de mel para vocês, não. Eu estou dando um conselho assim com sabor amargo, amargo demais. Mas paciência, é assim que as coisas funcionam. Aí fiz lembrá-los, né, o que a gente deveria estar lembrando desde ontem até amanhã, que é a Páscoa genuína. E interessante que a Páscoa não tem pudim de leite, né, não tem pizza, não tem nenhuma comida suculenta, gostosa, né? O que tem ali é É um verdade. cordeiro, né, um cordeiro rapidamente preparado, pães sem fermento e ervas amargosas, né? Amar. Então, assim, a libertação para a bênção, ela é um processo amargo, ela é um processo sofrido, ela é um processo doloroso. E assim como foi a nossa salvação. Nossa salvação não passou por nenhuma zona de conforto, né? A nossa salvação que estamos celebrando a memória dela agora nesse final de semana, começando desde a crucificação da sexta até a ressurreição na manhã de amanhã de domingo, mostra para nós que para sermos salvos houve muito sofrimento. E as pessoas hoje não admitem sofrer por nada, nem uma rejeição dos pais no relacionamento dos filhos. E aí, para o jovem cristão, isso só vale, só faz sentido para o jovem cristão, né? E no processo de amadurecimento dele, pode ter certeza, se seu pai e sua mãe não aprovar esse relacionamento, é Deus que está endurecendo o coração deles, como endureceu de Faraó, né? Para que vocês experimentem uma intimidade com Ele, para que busquem nele uma saída pacífica, honrosa, não é? E que vocês possam ser felizes nesse novo caminho que vocês querem trilhar. Muito bem. O nosso tempo está encerrando nessa parte, pastor. Eu vou encerrar aqui esta e aí inicio um novo momento para a gente ter esse tempo disponível para não precisar cortar uma resposta ao meio. Tudo bem? Tá bom, tudo bem, combinado. Vou encerrar aqui. Muito bem. O pessoal já está chegando. Muito bem. O pastor Gonzaga já está aqui. Vamos lá. Muito bem. O pessoal já está chegando. Vamos aguardar um pouco Tudo a turma bem. chegar por completo para a gente continuar a nossa conversa de hoje sobre namoro.
com o nosso pastor Luiz Gonzaga, coordenador do setor 8 aqui da nossa capital, Congregação Polo Pirangi. Então, a gente está nessa conversa, a gente terminou de falar justamente sobre a questão dos pais, né? Pais que, por algum motivo, não permitem o namoro, o que que os jovens devem fazer nesse momento, né? A gente já tratou de algumas outras questões, como a escolha de uma pessoa, sobre julgo desigual, e algumas outras questões sobre o tempo, sobre a idade. E agora eu queria perguntar, pastor, a respeito ah, dos cuidados que se deve ter durante o namoro cristão. Ok. Vitor, a gente tem que lembrar que o namoro ele envolve três compromissos, né? O compromisso social, no sentido da prestação de contas mesmo à sociedade. A gente tem passado por um processo de desvalorização do outro, né? Quando a gente se fecha num mundo próprio. A gente, na verdade, assim, tá numa convulsão social enorme, especialmente na nossa nação, né? Uma convulsão social de valores éticos, valores morais, valores espirituais, então nem se fala. E hoje a gente tem, assim, uma confusão onde as pessoas não querem prestar conta para ninguém, ao ponto que querem que todo mundo preste conta para eles, né? Então, a gente precisa colocar as coisas em ordem, especialmente nós, os cristãos, que devemos andar, não é andar na contramão do mundo. Eu não gosto muito dessa expressão, não. A gente tem que andar no mundo, agora não sendo como o mundo é. Tem que andar no mesmo fluxo deles, né, para que eles entrem no nosso fluxo. Então, assim, o namoro, ele é um compromisso social. Eu tenho contas a prestar à família do outro e tenho contas a prestar às famílias do entorno do relacionamento. É um compromisso moral, sim, senhor, não é? Hoje eu me preocupo, Vitor, quando eu vejo assim esses relacionamentos, como já dizia Sigmund Bauman, né, líquidos. Hoje você vai ver na rede social de um jovem, o amor da minha vida, compromisso sério, e tal. Semana que vem já é outro compromisso sério, é outro amor da minha vida, e é uma coisa assim muito volátil, não é? O que está faltando aí? Compromisso moral, compromisso de não machucar o outro, compromisso de honrar o outro. E o terceiro compromisso é o espiritual. Então, lembrando, namoro envolve compromisso social, moral e espiritual, que precisa estar estabelecido com bastante consciência na vida desses jovens. Então, é algo muito sério, é algo que eu preciso não só. Eu fico, assim, preocupado quando eu vejo uma declaração em redes sociais, pública, né, para o mundo inteiro ver, de um relacionamento sério, que acabou de começar. Né? Se fosse uma promessa de um relacionamento sério, tudo bem, mas é uma declaração de um compromisso sério, de um relacionamento sério, que está em construção. O compromisso sério, na verdade, vai se transformar na decisão do casamento, porque no namoro vocês estão em construção da seriedade, da seriedade social, da seriedade moral e da seriedade espiritual, onde um vai conhecendo o outro. Em termos práticos, não é? Perceber como é o relacionamento intrafamiliar, como é o relacionamento dentro da família. Tem saúde? Não tem? Tem enfermidade? Que tipo de enfermidade? Enfermidade que pode ser tratada e curada ou enfermidade que só pode ser aumentada durante o casamento? Então, são esses pontos. A gente volta àquele núcleo, né, de andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quais são os projetos de vida de cada um? Bota na mesa, bota no papel, dá para a gente construir junto, dá para a gente avançar junto. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. De fato, o namoro é uma época de bastante cuidado. É sinal amarelo o tempo todo, né? É sinal amarelo o tempo todo. Em alguns momentos ele vai apontar para vermelho, pausa, né? E você tem que esperar abrir. É a mesma educação do trânsito. Sinal amarelou, normalmente quem amarela é ele, é o pai ou a mãe, determinando aquilo que pode ou não pode, e o outro também, né? Estabelecendo os limites. Então, o cuidado está sempre em torno desses três compromissos: social, moral e espiritual. Muito bem. Um dos perigos
talvez um dos bem sérios, é a questão da fornicação, né? O pecado da fornicação. E até o irmão João Batista perguntou na outra live quais são as consequências, né? Dessa queima de etapa, né? Do pecado da fornicação. Então, a fornicação, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto natural, do sentido do impulso para ela, não é? A gente precisa entender isso com muita clareza. É um impulso natural. Tanto é que Paulo, nas duas epístolas a Timóteo, que é um jovem obreiro e um jovem homem comum, como qualquer outro, Paulo diz para ele por duas vezes: foge das paixões da mocidade. Né? Então, o impulso natural existe dentro de nós. O impulso para a entrega à fornicação, eu vejo hoje ela mais como um elemento sociocultural. Então, o nível de exposição que a gente está, a sensualidade, né, a facilidade da vida íntima sexual antes do casamento, porque a vida íntima sexual é um projeto de Deus exclusivo, abençoado, prazeroso, frutífero dentro do casamento. Não é? Não é à toa que no Gênesis, quando Deus celebra o casamento de Adão e Eva, ele diz que estava os abençoando para crescer, multiplicar, frutificar e encher a terra. É bênção a partir da vida íntima entre um homem e uma mulher. A fornicação, ela antecipa essa vida de bênção, essa vida de um sexo santo, não é? De uma vida sexual santificada, que é a vida sexual do casamento, abençoado por Deus, onde Deus habita no leito, que é sem mácula. A fornicação, ela acontece normalmente dentro de leitos maculados, sem a presença de Deus. Aí os danos são, número um, que a maioria despreza, é a morte espiritual. Você imagina aí um casal de jovens que vive em fornicação, e um dos morre, não há nenhuma previsão bíblica senão a outra de que o destino dele foi ou será o inferno. Num primeiro momento, será o Hades, num estágio temporário, até depois do juízo do grande trono branco, ele ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o maior dano e maior perigo da fornicação. É fato. Morreu em fornicação, biblicamente, não tem como ficar costurando, dando um jeitinho, se arrependeu no último momento, tal. Não dá para mim construir isso. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Né? O segundo dano é o dano das consequências, porque o que é quase muito comum a gente ver hoje, o resultado da fornicação, dois, gravidez e a continuidade dela com o nascimento de um ser na vida de um casal muito jovem, que ainda mal se resolveu, como seres humanos, aí tem mais um ser humanozinho que chegou para resolver. O outro, mais grave ainda, mais drástico, que agora está cada vez mais banalizado, que é o assassinato, que é o aborto, né? Então nós temos aí o casal de jovens que fornicou, já é um pecado digno de condenação. E agora, como fruto da fornicação, vem uma gravidez, que se resolve de uma forma ou de outra parar a gravidez, que é um termo tão suave, né? Parar a gravidez. Um É comparar eufemismo, uma, né? é comparar uma dor de dente, né? Parar uma dor de cabeça. É como se fosse ali no Dr. Vitor e ele fizesse ali uma restauração, tapasse a cara e resolveu o problema. Ou fizesse uma extração e acabou a dor de dente. Mas não, tem que lembrar para esses jovens que eles estão entrando no grupo dos assassinos, dos homicidas. É Eles estão verdade. matando um ser humano ainda sem forma humana, mas é Inocente. um, mas é um inocente. E aí, meu irmão, lembra de um abismo chamando o outro? Era só a fornicação que gerou uma gravidez, que gerou um assassinato. Então nós temos aí três riscos, né? O risco de na fornicação, em fornicação alguém morrer, condenação eterna. Os dois vivem, geram uma criança, abortam essa criança, outro pecado computado, homicídio, assassinato, morte de inocente. E aí vem o terceiro, que é o nascimento dessa criança, e aí vem a falta de responsabilidade, que é muito comum, né? Especialmente da parte do macho, que de macho não tem nada, É é um verdade. frouxo, um covarde, né? Não vou nem dar mais adjetivos para não pecar, né? Mas é um infeliz das costas ocas, né?
É que verdade. não assumiu sua responsabilidade. E vem uma outra situação também, que é real e é social. Assume-se, naquele momento, a chamada maquiagem, né? Se faz a maquiagem para se manter uma aparência e se vive numa vida conjugal infernada para todo sempre, onde essa criança vai ser criada nesse ambiente. Então, assim, os perigos são severos, 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 severos. E eu não sei como tem tanta gente com tanta coragem de brincar com algo tão grave, tão grave. E às vezes ali não há o amor naquele casal de namorados. Aí casam muitas vezes porque houve a gravidez, e aí vai ser um casal infeliz, né? Porque não há amor, foi uma necessidade do momento, e aí foi dada a largada para o casamento, mas aquele amor que deveria haver entre o casal não há. E aí Exatamente. essa criação desse filho, né? Por exemplo, um pai ausente, isso vai gerar consequências por toda a vida daquela criança também. É um Marcas, problema marcas, social. marcas severas, né? Hum, Marcas severas mesmo. Então é lamentável, porque o amor que o atual mandato cultural está impondo sobre nós não é um amor bíblico, né? Um amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê. É o amor do satisfazer, né? Do realizar, do sentir, isso. de ter Prazer, né? prazer, simplesmente o prazer pelo prazer. E aí, lamentavelmente, o amor de Deus não foi nada prazeroso para ele, né? Porque ele deu seu único filho para que todo aquele Uhum. que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele teve que ouvir do seu filho, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Deus que escuta isso é o mesmo Deus que apresenta o filho dele lá na transfiguração e diz, eis o meu filho amado, em quem tenho prazer, né? E as pessoas não entendem que tipo de amor é esse, né? E elas entendem o amor próprio, o amor que Jesus começa provocando ele. Quer vir após mim? Vamos resolver uma primeira questão. Negue-se a si mesmo. E, pastor, caso o senhor, como pastor, com certeza deve ter enfrentado, né? Deve ter cuidado de casos como esse, né? É uma coisa que tem se tornado, infelizmente, muito comum. Não vou dizer normal, porque normal não é, muito comum no meio da nossa juventude. Qual é o conselho? Pequei, e agora? O que que eu faço? A gente, claro, não quer que isso aconteça, mas a gente sabe que acontece com algumas pessoas, e aí o que fazer? Então, Vitor, a receita essa não é minha, é de Jesus, né? Graças a Deus essa receita agora não é minha. Ela é para mim também. E o que eu acho fantástico em Jesus e que eu preciso aprender cada dia mais com ele é exatamente essa saída para o que aparenta ser um beco sem saída, né? O que dizer numa situação dessa quando chega um casal de crentes, né, de jovens crentes que trazem o que a princípio parece ser uma desgraça, uma fatalidade, o que que vai ser? Eu me remeto a principal, para mim, das experiências de Jesus, entre outras tantas, que foi aquela da mulher pega em adultério, não é? Quando trazem para ele e trazem todos muito cheios de razão para apedrejá-la, né? Conforme, inclusive, eram autorizados para fazer por Moisés, né? A lei permitia matar o outro se o outro errar. E aí Jesus trata dos dois públicos, né? Trata do público que quer matar, e ali a gente tem que olhar com esse olhar mesmo, né? Porque ali Jesus não está fazendo pegadinha, né? Jesus não é o salvador das pegadinhas. Jesus é o salvador da libertação da consciência. Ele provoca eles e diz: bom, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo com eles é o que faz comigo diante de uma situação dessa como pastor. E quando eu for julgar o pecado daquele pessoal, é Jesus Gonzaga, lembre-se, viu? Julgue com força, né? Discipline, esfole, expulse da igreja se você estiver bem. Se não tiver, vamos fazer o seguinte: vamos perdoar e vamos dar o conselho. Vá e não peques mais. O que seria nesse caso não pecar mais, né?
exatamente não assumir as devidas responsabilidades que aquele pecado os conduziu, não é? Não, mas eu não amo. E vira, vai começar a orar, vai começar a fazer 7 mergulhos no Potengi, né? 21 noites no Monte de Daniel e vai dar 7 voltas em torno de Alcaçuz para alcançar esse amor, né? Então você vai fazer todo tipo de sacrifício neopentecostal para aprender. Bom, tirando essas brincadeiras didáticas, né? Você vai ter que buscar o Senhor e fazer com que o Senhor lhe faça reparar essa situação. Lembrando da dica de Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, eu não amo. Posso amar? Pode. Quem é que pode fazer você amar? Jesus. Não, eu não queria isso para mim. Tudo bem. Quem é que pode mostrar para você que agora ele é isso que ele tem para você? Ele pode lhe ajudar nisso? Jesus. Então, o que eu não posso é fugir da responsabilidade. Então, o conselho, a gente já lidou com casos assim e sabe que vai lidar com outros que virão, porque assim, embora eles existam, e aí vem aqui uma palavra mais pela experiência pastoral, né? Embora eles existam, eles são estatisticamente pequenos, graças a Deus, graças a Deus. A minha maior angústia hoje como pastor, Vitor, não está na fornicação, né? Está na pornografia. E essa é mais danosa, ou tão danosa quanto a outra, né? Porque a fornicação, ela está na prática física do contato do um com o outro. E a pornografia, ela está naquele adultério do coração, né? Está na fornicação do coração. E você, muitos jovens envolvidos com a pornografia, mesmo pela facilidade dos smartphones na mão, né? Dos sites mais variados e possíveis para isso. E é uma coisa que eu acredito que hoje consome muito mais o coração de muitos jovens cristãos do que a própria fornicação. A fornicação, ela acaba sendo um pouco mais difícil de execução pelas circunstâncias, né? Pelo momento, às vezes pelo recurso financeiro também, mas a pornografia hoje ela está praticamente de graça, né? Totalmente de graça, para você se expor e por ela ser consumido. E tanto quanto a fornicação, ela se torna viciante. Ela se torna viciante e torna o praticante um dependente. Então hoje a gente tem duas frentes aí preocupantes de trabalhar, que é a pornografia e a fornicação. Aqui tem uma pergunta, deixa eu seguir. Pastor, o senhor acha que o diálogo com os pais sobre sexualidade pode ajudar a não tomar decisões precipitadas? Seria uma forma de ajuda? Então, essa geração de hoje, Vitor, é uma geração que tem mais possibilidade de diálogo, sobretudo nesses temas, né? Até porque já é uma geração de pais mais novos, que inclusive uma boa parcela deles cometeram esses erros, né? E conhece bem essas marcas. A minha geração não, eu tenho 56 anos de idade. Então, falar com os meus pais, a minha época, por exemplo, de alguém que está perguntando, deve ser mais ou menos aí entre de 16 e 25 anos, é uma pessoa jovem ainda, né? Então tem um pai jovem. Na minha época, nessa mesma idade de quem está fazendo a pergunta, perguntar esse assunto para os meus pais, o máximo que eu ia conseguir era levar uma surra, né? Então, por quê? Eles tentavam me preservar, me açoitando para mim não tocar no assunto, mas é porque eles não tinham como lidar com o assunto, eles não tinham informação. Só que essa fase já passou, essa geração já passou, né? E chegou uma outra geração de pais, que, por exemplo, é a minha agora, de pais. Então, eu tenho condição de sentar com os filhos e conversar de uma forma mais aberta sobre isso. E, assim, conversa de pai com filho, a gente deveria ter, de novo, insisto, porque pode ter pessoas não cristãs nos acompanhando, né? A gente, cristãos, convictos do cristianismo que nós vivemos e pelo qual nós somos alcançados. Então, conversa com os pais deveria ser considerada no mesmo nível da conversa com Deus. Porque quando a gente conversa com Deus, com a mesma sinceridade que nós devemos conversar com nossos pais, a gente não está esperando morte, a gente não está esperando condenação, a gente está esperando perdão, libertação, consolo e ânimo, não é?
E aí eu entendo que os pais vão produzir isso. E por que que eu entendo isso, Vitor? Porque o próprio Jesus garantiu e a gente vê isso na prática. Ele disse, ó, vocês são pais de corações ruins. E se seu filho lhe pedir algo bom, você não vai dar algo ruim para ele, né? E na prática a gente vê isso. A gente vê pais jovens que lidam com o resultado mais duro da fornicação, que é uma gravidez indesejada muito cedo, ou o abandono na gravidez, ou a pior notícia ainda, que é o aborto já realizado, sem o consentimento e sem a consulta deles, a gente vê os pais perdoando, a gente vê os pais amando, a gente vê os pais abrigando, né? É um grande número de jovens que tiveram que morar com os pais para poder tocar uma vida que deveria, segundo a Bíblia, estar longe do cuidado dos pais, no sentido de sair da casa deles, né? Então, a resposta para a pergunta é importante sim conversar com os pais e provocar mesmo esse diálogo, provocar essa pergunta. Porque daí se cria uma coisa que a gente vê, e concluo essa pergunta aqui, que a gente vê em relatos muito bacanas, embora poucos, mas é bom que existam pelo menos poucos, não era que não existisse nenhum. Minha melhor amiga é minha mãe, meu melhor amigo é meu pai, meus melhores amigos são meus pais. Isso é muito bacana, né? Isso precisa ser desenvolvido cada vez mais. E eu tenho certeza que essa amizade só foi possível ser alcançada pelo diálogo, pela boa comunicação. E, aliás, esse tempo que nós estamos distanciados da sociedade, nós nunca estivemos tão perto dos nossos pais. Verdade, Aqueles que os têm, né? verdade. Pastor, alguém que está num relacionamento e o que deve motivar, né? O que acontece que a pessoa deve acabar aquele relacionamento. Olha, isso aqui está acontecendo, esse relacionamento precisa ser encerrado. Ok. Eu A acho que é uma gente, dificuldade, né? A pessoa sim, às vezes não quer acabar, quer insistir naquele negócio, e mais chega um momento de que algumas coisas, né, levam a esse encerramento de um namoro. Vitor, eu vejo muito, não é, na experiência prática, e especialmente com a idade que tenho já, e depois dos 50 anos, a gente vai descobrindo algumas doenças naturais, né? Hipertensão, resistência à insulina, e por aí vai, né? E o que que a gente aprende, como lidar com isso, né? É encerramento de ciclos. Eu, por exemplo, quando descobri que tinha resistência à insulina, num quadro apontando para diabetes tipo 2, eu tive que perder 20 quilos em 6 meses, sobretudo para reduzir a circunferência abdominal, que era que estava mais prejudicando o pâncreas no papel dele de produzir insulina, né? Então eu tinha duas opções: ou deixava isso de lado e continuava fazendo o que fazia, né? Que é o que muita gente faz, o relacionamento é ruim, ele é doentio, né? Então, no aspecto da saúde, fazendo paralelo, eu tenho uma saúde ruim, uma saúde doentia, que apontava para um agravamento. E aí é dito para mim, ó, só tem uma forma de você é, frear esse agravamento. É você mudar os seus hábitos, é você terminar uns relacionamentos. Relacionamento com tudo que você gosta de comer, com tudo que você gosta de fazer e criar novos hábitos. Então, eu faço esse paralelo com o relacionamento, não é? O relacionamento amoroso. Ele é danoso, ele é doentio, a hora de acabar é agora. Porque eu digo muito, você acaba noivado e namoro. O que é terrível de você acabar, porque vai acabar com você e com outros, é o casamento. Noivado e namoro machuca o término deles. Machuca, entristece. É quase que um luto. Você vai viver um tempo de luto ali porque aquele relacionamento acabou. Mas vai passar. Agora, sabe quando é que passa o luto de um divórcio? Só com a morte de um dos dois. E talvez nem passe, né? Porque ainda ficam sequelas seríssimas, que não ficam no namoro nem ficam no noivado. As sequelas de um divórcio são infinitamente incomparáveis com as sequelas do término de um namoro ou de um noivado. Então, apontou para um relacionamento doentio, é hora de amputar o membro, é hora de fazer reeducação alimentar, é hora de começar a mudar de hábitos de vida. É verdade. Uma última pergunta.
Qual o conselho, né, na verdade, que o senhor daria a quem está namorando? Tá. É, voltando ao início, se essa pessoa não participou com a gente desde a primeira, né? Fazer um checklist. Fazer um checklist para o namoro, não é? Como assim, Pastor Gonzaga? Fazer o checklist com aquilo que você entende que você agrada a Deus. Ponto. Se você está agradando a Deus, né? Porque tem esse detalhe. Tem pessoas que não estão preocupadas em agradar a Deus. Mas eu vejo que a pergunta é de alguém que tem temor ao Senhor. É alguém que anda nos caminhos do Senhor. Então, estou considerando nesse prisma, sobre esse aspecto. Então, você que teme ao Senhor e quer andar nos seus caminhos, faça um checklist. E aí, eu já vi algumas expressões em redes sociais, muito bacana, né? Que é aquela expressão assim, procure ver se você está no coração de alguém que Jesus já está lá. Isso é um grande sinal. Se você está entrando no coração de alguém que Jesus já está lá, parece que esse negócio vai dar certo. Parece que esse negócio vai funcionar, né? Segunda expressão muito comum nas redes sociais, em postagens diversas. Procure alguém que quer tratar você como ele trata Jesus e a sua igreja, né? Então, é outra dica muito bacana. Porque lembra aquela expressão na carta aos Efésios, que Paulo dá a dica no sentido do relacionamento mais profundo que é o Sim. casamento, né? Que o homem, aí vem até aquela brincadeira didática também da intriga das mulheres com os homens, né? Que as mulheres não querem ser submissas. Aí eu É, digo muito, ó, a parte de vocês foi a mais fácil que teve. Porque eu isso sempre nós, digo isso mesmo. A eu digo, atividade ó, da nós nossa é somos, mais vocês, difícil. ela diz, ó, lave a louça, a gente lava. Varre a casa, a gente varre. Bota o lixo para fora, a gente bota. Isso não é submissão, né? Obediência. Agora a parte mais difícil ficou para a gente. Nossa, é Amar, verdade. amar a mulher como Cristo amou a Está muito. igreja e deu sua vida por ela, É, né? Então, assim, é um desafio enorme. grande. Então, é esse padrão para quem está namorando, seguir os critérios que estão estabelecidos na palavra de Deus. É fazer um checklist mesmo, de revisão. A pessoa com quem eu estou namorando teme a Deus e anda nos seus caminhos. A pessoa com quem eu estou namorando, a gente tem casos, Vitor, e eu pontuo aqui, concluindo, relatos assim duríssimos, né, na relação de casais mesmo, né? Uma vez eu ouvi de um médico, um oncologista, mastologista, que a maior frustração dele é que a maioria das mulheres que passavam por isso, elas não sofriam tanto com a perda da mama, elas sofriam mais com a perda do casamento, É verdade. porque os maridos acabavam deixando. No caso dele, eu estou falando num caso específico dele, eu não tenho, isso não é um dado estatístico, é só uma experiência compartilhada com um médico que eu ouvi da experiência dele, né? E aquilo me chamou a atenção. E até a frase dele foi assim: é lamentável que muitos homens amem mais a parte do corpo do que a pessoa como um todo, né? Então isso você tem que descobrir no namoro. Se essa pessoa ama você por inteiro ou se ama apenas o seu corpo. Muito bem. Pastor Gonzaga, mais uma vez, muito obrigado. Eu Mais uma agradeço live, a também, viu? segunda live que a gente está fazendo com o senhor. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que o senhor está começando aí agora nessa carreira de lives, né? Aí vai começar a Rapaz, surgir os convites das lives também. O eu não pastor tô. Ciro disse ontem que a agenda de live está cheia e o bolso está vazio. Eu imagino, eu imagino. Mas assim, é, é uma fase nova, né? Que a gente tem que ter a mesma disposição que tinha antes disso, servir ao Senhor com alegria, né? E eu digo muito, Vitor, que tem dois segmentos da igreja, três, que eu procuro assim ter um empenho maior, que é crianças. Inclusive eu participei de uma reunião via esses programas, esses aplicativos fechados, né? Sim. Com eles essa semana, acho que 8 crianças e a liderança do DEPIN, eu estava lá metido com eles. Os novos convertidos, para quem eu estou até produzindo umas videoaulas da lição, semanalmente eu estou produzindo uma videoaula e mandando para o grupo deles para eles assistirem a aula lá durante a semana aos poucos, eu ainda mando o questionário também para eles responderem. Ótimo. E o grupo de jovens. E disse recentemente a uma pessoa que me perguntou, pastor, como é que está? O senhor está muito preocupado com essa geração? Eu digo, não, estou muito alegre com essa geração.
Eu estou vendo uma geração que está lutando contra tudo e contra todos para ser fiel, né? E eu estou muito feliz em ver muitos esforços e vejo uma produção como essa, um esforço grande da parte de vocês. E naquilo que eu puder contribuir com a minha pouca força, eu estou aqui tentando estar do lado de vocês. Amém. Agradeço, mais uma vez. Espero que tenhamos outras oportunidades enquanto não retornarmos às atividades nos nossos tempos, mas até lá, se Deus quiser, podemos ter mais uma ou outra ocasião para nós estarmos juntos aqui também, falando mais da palavra de Deus. Com certeza, muitas pessoas são alcançadas, né? É o meio que nós temos e é um meio muito eficiente, né, da propagação da verdade bíblica, de alcançar pessoas aqui por meio das redes sociais. Temos que usar elas para o bem, né, para a propagação do evangelho e com certeza lives como essas, estudos são métodos muito eficientes para alcançar esse fim. Então, pastor, muito obrigado, um Obrigado, meu. abraço Um e abraço a Deus todos. continue lhe abençoando. Amém. Pai do Senhor a Deus todos. abençoe. A Amém. paz do Senhor. Lembrando que essa live vai ficar aqui disponível no Instagram por 24 horas, mas estará no YouTube desde já de 13. Você pode acompanhar todas essas lives que nós fizemos até aqui. Acompanhe a nossa página, siga, compartilhe o nosso conteúdo, que com certeza semana que vem tem mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.